Estamos em mais um programa do Dalben Podcast. Hoje estamos muito bem acompanhadas aqui. Estamos com o Demétrios Matheus Moreira, para nós o famoso Demétrios, natural de Sumaré, 43 anos, casado. Um super abraço para sua família por liberar você para estar aqui com a gente hoje, Demétrios. E será que o Demétrios está em QAP, dona Mara? Ele está em QAP, está aqui do nosso lado, né? O Demétrios, que é pai da Stephanie e vai ser vovô, né? O chá revelação tá próximo, né? Demétrios, vamos falar um pouquinho, né, do Demétrios profissional, né? Você tem uma formação acadêmica, né, extensa, né, uma pessoa muito bem preparada. Então, se você puder, por favor, se apresentar, falar da sua formação, para que os nossos ouvintes possam conhecer um pouco do Demétrios. Legal, obrigado, Catê, obrigado, Ana Mara, por estar aqui, né? E assim, a minha carreira profissional começou lá em 98 como bombeiro, né? E aí estendendo em 2005, virei técnico de trabalho. Aí fui continuando a vida acadêmica, fazendo curso tecnólogo, bacharel em administração, fiz pós-graduação e hoje estou mestrando pela Manchester University da Flórida, nos Estados Unidos. Olha que bacana, olha, currículo internacional. E vocês viram que eu tô de vermelho aqui? Tô quase uniformizada. Eu vim em homenagem aos bombeiros, tá? E à Defesa Civil também, porque o assunto do Demétrios aqui hoje é justamente esse, né, Demétrios? Vai falar um pouco sobre bombeiro, a diferença do bombeiro estadual pro municipal, a Defesa Civil, dar algumas dicas. É isso mesmo, né, dona Mara? E a gente gostaria de começar perguntando. Bom, primeiro, gente, olha aqui, né? Toda a roupa, o EPI que eles precisam usar, né, em atendimento, super bacana, né? Eu queria até usar extintor ali, mas a equipe técnica me proibiu. Seria bem bacana, ia ficar uma nuvem aqui bem bacana, né? Demétrios, uma pergunta, por que você escolheu essa profissão? Bom, eu tenho uma vocação de família, né? Eu tenho uma família militar. Meu avô, meus avós, né, parte pai e mãe, prestaram serviço dentro das fileiras militares, até dentro das revoluções, tem histórico, e sempre fui influenciado até de criança, né, a seguir uma carreira militar. Tive a oportunidade de prestar concurso para a Força Aérea Brasileira, tive um tempo lá dentro. Quando eu saí, a vocação chamou mais, né, então comecei na carreira de bombeiro civil, realmente, em 98. Passei por grandes multinacionais, até pela Vale do Rio Doce, como líder, chefe de equipes de emergência. E aí vim desenvolvendo esse trabalho até achar a vocação na área educacional da área de emergência, que em 2001 comecei a ministrar aula para formações de bombeiro. E fala uma coisa, o Demétrios criança brincava de carrinho de bombeiro? Muito, e de soldado também. Olha, partindo um pouco para a Defesa Civil, eu gostaria de que você me falasse um pouquinho da origem da Defesa Civil, o que é a Defesa Civil, que tem muita gente que não sabe o trabalho que a Defesa Civil é e a importância que é a Defesa Civil, né? Junto ali com o bombeiro, claro, com as forças de segurança pública, mas a Defesa Civil tem uma importância, assim, de destaque, né? A gente vê na administração aí, todas as vezes que enfrentamos enchente ou algumas coisas que acontecem, até mesmo o próprio incêndio, a Defesa Civil vem junto com o bombeiro fazer um trabalho unido, né? Frio intenso, né? Seca intensa. Então, se você puder explicar um pouquinho, né, para nós esse trabalho, né, Caterine? Vamos fazer um resumo, né, da história da Defesa Civil em âmbito mundial até chegar local. A Defesa Civil, ela teve uma grande participação na Segunda Guerra Mundial, né, na Primeira e Segunda Guerra Mundial, aonde atuava mais no abrigo das pessoas atingidas pela guerra e gerando aí a resiliência dessas cidades. Com a evolução da humanidade, a tecnológica, a digital, hoje a Defesa Civil ela trabalha muito mais na parte de prevenção, socorro e resiliência de uma situação de emergência. Hoje, desde 2012, passamos uma reforma na Política Nacional de Defesa Civil, né? Até, vamos trazer agora para Sumaré, a Defesa Civil Sumaré foi criada em 1978 e ela, durante essa tua história, agradecer até ao prefeito Luiz Dalben, né, de 2017, ela começou a se tornar operativa, vamos falar dessa maneira. Por que operativa? Em 2017 para cá, conseguimos implantar uma Defesa Civil 24 horas, o telefone 199 de emergência, né?
E outra, a Defesa Civil aderiu viaturas e até, através do deputado Dirceu Dalben, recebemos R$300 mil aí de equipamentos por reaparecimento da Defesa Civil. Aí pergunta-se, por que tudo isso? Onde é que a Defesa Civil atua? A Defesa Civil ela atua na prevenção, mapeando a área de risco, fazendo controles meteorológicos, alertando a população através das redes sociais e SMS, também gera campanhas educativas, passamos muitas vezes em áreas de risco, orientando a população. Já na situação de socorro, vamos falar assim, temos o bombeiro, que atua na linha de frente, tá? Na área quente, como eu costumo chamar, dividimos ao sinistro de emergência, área quente, morna e fria, ou vermelha, amarela e verde. Então a área quente fica para o bombeiro, né? Que daí, nesse momento também passa a ser Defesa Civil, todas as forças de segurança, né? Até nosso município, em 2020, o prefeito reescreveu, vamos falar essa palavra, a lei da Comissão Municipal de Proteção à Defesa Civil, que também envolve todas as secretarias do município. Nessa hora, todo mundo vira Defesa Civil. Até um dilema do Estado, que costuma falar, Defesa Civil somos todos nós, né? Nós somos só gestores de Defesa Civil. E nessa situação de socorro, a Defesa Civil ela tenta trabalhar mais logística e também abrigando as pessoas atingidas, orientando e levando conforto para as pessoas aí em situação de emergência. Após a situação de emergência, entra a resiliência ou a mitigação do problema, para que isso não retorne ou conseguimos controlar a melhor maneira possível, né, para que isso não volte a afetar as pessoas. Um grande exemplo que podemos citar, através da administração do prefeito Luiz Dalben, que quando assumimos a Defesa Civil de Sumaré em 2017, nós tínhamos 18 pontos de alagamento na cidade. O último mapeamento de área de risco que fizemos, estamos com 8 devido às obras junto com as demais secretarias de melhoria eu ia falar e mitigação. justamente dessa importância da Defesa Civil, que até para mim foi mais em 2017 que eu aprendi mesmo. É o alerta, porque eles são um braço de apoio de todas as secretarias, porque esses mapeamentos são importantes para a área social, porque eles mapeiam onde vão ser as áreas de risco num frio intenso. É importante lá para obras, porque eles mapeiam onde as enchentes podem acontecer melhor. E assim, eu quero parabenizar o Demetrios, e por ele o prefeito Luiz Dalben, o deputado Dirceu Dalben, pelos investimentos na Defesa Civil, porque se você ficar ligado na Defesa Civil, né, dona Mara, as chances de acontecer um acidente com você diminuem muito, porque eles estão ligados 24 horas, então quando vai ter um frio intenso, 20 dias antes, 30 dias antes, o Demetrio já está avisando, gente, previsão de frio intenso. É ação preventiva, olha, né? A chuva vai vir, não é muito legal o preparo que eles têm. Eu sou fã do Demetrios, ele sabe disso, porque ele é um cara que é igual a gente, é 24 horas online no telefone, atento, né? Tá sempre em QAP. Sempre. Mas assim, por conta disso, né? Ele já fala assim, vai dar uma chuva na semana que vem, e aí a tendência de encher lá não sei onde, e a agora que abrir a comporta vir pra cá, é tanta, e aí vai encher tal lugar, vai encher em tal lugar, então a gente preserva vidas. Porque aí a gente começa a recolher as pessoas, instruir as pessoas. Tem uns teimosinhos que às vezes falam, encheu. A gente procura tirar antes. Tem alguns que teimam, né? Mas até para proteger o bem das pessoas. Gente, vamos recolher as coisas. A natureza a gente não controla, né? Mas a gente pode estar auxiliando. Essa ação preventiva é muito importante. A gente até discute isso, né, Demetrios? Porque tem uma parceria, né, da prefeitura, das pessoas civil, de uma forma geral, né? Quando vem frio intenso, atendimento aos moradores de rua, as pessoas em vulnerabilidade social, é muito importante. Às vezes a pessoa não imagina a amplitude que é a Defesa Civil, né? Ela está ali sempre pronta para agir, né? E junto com o Fundo Social aqui com a dona Mara Dalben, vocês fizeram um trabalho incrível, né? Nesse momento, principalmente dos grandes frios que tivemos, em acompanhar os moradores de rua, as pessoas em vulnerabilidade social, né? E a Defesa Civil, gente, é a pessoa que está ali, levando cobertor junto com a entidade, o projeto Resgatar, resgatando as pessoas, mas tem os teimosinhos que também não querem sair da rua, e para preservar vidas, eles levam lá o aquecimento, a alimentação, então é um trabalho em conjunto. Então, Defesa Civil aí, nossas palmas, né? É um trabalho solidário também, né? Muito. E você viu o que o Demetrios falou, né? Que ele veio para isso, que ele sentiu, é uma coisa que vem junto. Esse trabalho da Defesa Civil, assim como da ação social, tem que ter paixão, tem que ter razão
e coração, né? Verdade, Não é qualquer um verdade. que pode fazer um trabalho desse, né, Demetrios? Sim, a Defesa Civil, ela tem muito da paixão, realmente, o amor ao próximo, que eu falo. E o bacana que você citou, Catê, essa parceria com o Fundo Social. E também podemos esquecer da inclusão social também, que está nesse triângulo de trabalho. Então, o que acontece? A Defesa Civil, ela atua nessa situação com o protagonista na linha de frente, né? E só ela sozinha não faz nada, precisamos de um apoio sempre do Fundo Social, que a Dona Mara sempre nos ajuda bastante, né? E o pessoal da inclusão. Mas, Catê, você falou uma coisa interessante sobre os alertas. A população também tem acesso a esses alertas através de SMS, sabia? Você pode ensinar a gente como é que eles podem ter acesso? Posso. O SMS pode ser, você vai mandar uma mensagem no 40199, repetindo, 40199. Você vai colocar o CEP da sua residência e você vai receber os alertas de vendaval, temperaturas e emergência no seu celular. Também tem um aplicativo para smartphone chamado Alerta São Paulo, onde que também você tem acesso a orientações e também aos alertas na tua região. Tá? E fora isso, temos o Facebook da Defesa Civil, que também colocamos orientações da Defesa Civil de Sumaré, esse Facebook, sobre alertas, né, de umidade relativa do ar, temperaturas, e também orientações de segurança e saúde nesse período aí de estiagem, principalmente, que estamos passando agora. Eu ia até te pedir aí umas dicas nesse momento de estiagem, né? Estamos torcendo para a chuva chegar, né? Chegam uns pinguinhos aí. Né? Qual que são as dicas para esse momento de estiagem da Defesa Civil? A principal dica é a saúde, porque nesse momento as doenças respiratórias que mais se agravam devido à baixa umidade relativa do ar. Durante a semana agora, tivemos uma taxa de 24% de umidade relativa do ar, praticamente uma umidade relativa deserto, né? Que para nós, então, em situação de atenção e alerta, com 20% abaixo a temperatura do ar, já está a situação emergencial. De 30 a 20 é uma situação de alerta para nós. E o que nós recomendamos? Não fazer atividade física depois das 10 horas até as 15 horas, que é onde a umidade relativa está muito maior, né? Abaixa mais. Outra situação, sempre sorinho, umidificador de ar dentro de casa, uma bacia de água no quarto para dormir. Você dá até uma bastante. dica pra gente, né? Porque às vezes nem todo mundo tem condição financeira para investir no vaporizador. Sim. De toalha molhada na janela, que é aquela liçãozinha de vó, né? Molha a toalha, pendura na janela. como A bacia ajuda. com água, A né? bacia com água. Mas a situação mais importante que não podemos esquecer são as queimadas. Eu ia perguntar para você, Demetrio, deparei com uma queimada, né? O que eu devo fazer? Porque às vezes a gente está tanto com queimadas de proporção pequena, por exemplo, como às vezes aqui na entrada de Sumaré, por exemplo, né? Ali tem umas áreas verdes e tal, a gente depara e sabe que aquilo ali é uma coisa de proporção menor, né? Que vai ser cuidado e tal, então tem que fazer uma... Aí eu tô numa anguera andando, e às vezes você vê assim um fogo enorme numa cana, que às vezes não é para pôr fogo em cana, mas as pessoas acabam, ou bituca de cigarro, qualquer coisa, acaba colocando. O que eu devo fazer nesse momento? Eu paro, ligo para a Defesa Civil, dou ré, o que eu faço aí? Só não acerta quem tá atrás, hein, dona Mara? Pelo amor de Deus. Bom, na verdade, não é nem para fazer queimada, né? É. Hoje a legislação, a lei ambiental proíbe atear fogo sem autorização. Isso envolve até loteamentos, terrenos baldios e lixos, né? Que acaba acumulando de forma irregular. A questão é o seguinte, o problema da queimada não é somente o risco de acidente em vias públicas, tá? Porque muitas vezes a fumaça acaba ofuscando a visibilidade do motorista e gerando acidentes aí, como até podemos observar em histórico, em estudo, ao decorrer que nesse período do ano acaba se aumentando o acidente de trânsito por esse motivo. Bom, o que fazer em situação de incêndio e vegetação? Ligar para 193 o bombeiro ou 199 para a Defesa Civil, tá? São os telefones de emergência que temos, ou até, se for no caso de uma rodovia, como a Mara citou, para a concessionária responsável pelo aquele trecho. Tá?
Mas o importante é manter-se, no primeiro momento, né, quando vê o início de um foco de incêndio, acionar o serviço de emergência é importante, mas também a preservação, a prevenção da situação é melhor. Evitar jogar garrafa, jogar vidros em terrenos baldios, em área de vegetação, até porque acaba gerando um ponto de ignição, que chamamos, né, devido à radiação do calor do sol, e dando início aí ao incêndio. A preocupação também pelos incêndios está a emissão de fumos ou de fuligem, que também volta à situação da saúde. Bronquite, asma, rinite, até para quem está em período de... ainda tem o Covid, não foi embora, ainda está ainda, né? Acaba agravando a situação respiratória nesse momento. Então, eu acho o seguinte, a responsabilidade da prevenção da queimada não é só da Defesa Civil, não é somente do bombeiro, não é só dos órgãos públicos, mas sim da população em geral. Porque quando eu ponho fogo num terreno para fazer uma limpeza, para mim é uma coisa benéfica, mas para o meu próximo, como falamos, o amor ao próximo, né? Para o próximo, acaba agravando um estado de saúde de um senhor de idade, uma criança que está mais suscetível a doenças respiratórias. Então, melhor que não se coloque em fogo, e se vê o fogo, chame ao bombeiro ou a Defesa Civil. É a tal da empatia, né? Você coloca no lugar do outro. Você gostaria que tivesse fumaça, né, dentro da sua casa, né? O Demetrios. Fora também que o fogo é incontrolável, né? A gente brinca que o fogo é incontrolável. Às vezes você acha que está colocando um fogo controladinho ali e o negócio fica numa proporção maior e acaba destruindo até às vezes o bem seu que está ali perto. Então, assim, nunca é indicado usar esse método, né? Existem muitos outros para fazer limpeza de terreno e tudo mais. A gente vê assim, que às vezes a gente fala assim, é só no nosso país que tem isso. A gente vê aí na Califórnia, toda vez que tem tempo seco lá, destrói casa, né? Casa de artista. É uma coisa assim, sinceramente, né? Tem controle até certo ponto, né, Demetrios? Sim. Mas a natureza, ela é uma coisa assim meio que incontrolável, né? Então, é difícil numa situação dessa, né? Até um dado interessante, como a senhora citou, Califórnia, a Austrália ou na própria Europa, a maior índice de morte de bombeiros é incêndio de vegetação. Chega a falecer 40 a 50 bombeiros, depende da temporada. Nossa. Entendeu? É um índice muito grande de, risco, né? De óbitos em bombeiros nesse país por incêndio de vegetação. Às vezes fica cercado, né? Vai lá fazer, o fogo de repente vira, cerca. Por quê? É o que você comentou. Você começa controlável, as situações do clima e do vento mudam e você acaba perdendo o controle. E muitas vezes profissionais treinados e qualificados não têm o controle 100% da situação. Então a orientação é sempre não fazer. Né? E, gente, é bom sempre contar com um profissional. A gente sabe que às vezes a pessoa quer ir ajudar. Se você vê que tem condições de ajudar e está sendo orientado por um profissional, ok. Se não, é melhor não tentar, porque se você vai colocar o bombeiro em risco, porque você entrando no risco, o bombeiro tem por obrigação e até por juramento ir lá te salvar. Então, além de você coloca os outros em risco. E como nós entramos um pouco no assunto do bombeiro, eu tenho uma dúvida, faz muitos anos, e eu estava esperando o Demetrios para vir esclarecer para mim. A diferença do bombeiro civil e do militar. Porque a gente sabe que tem os dois e a maioria não sabe a diferença. Qual que é a diferença, Demetrios? Bom, bombeiros, então, como Defesa Civil, todos nós somos, né? Porque desde o início da humanidade, a primeira coisa que o homem aprendeu a lidar foi com o fogo, construir ferramenta, agricultura. Mas eu acho que o fogo se tornou tão cotidiano na nossa vida que acaba se tornando um negócio de brincadeira de criança, vamos brincar. Bom, o bombeiro civil e o bombeiro militar, ele tem a diferença de atuação. O bombeiro civil ele é mais voltado para a área privada, ou como nós chamamos, intramuros, né? E o bombeiro militar é o bombeiro público, né? Até a legislação ampara as duas categorias. Os cursos são ideologias diferentes de formação. O bombeiro militar ele é muito mais preparado para atender a ocorrência de grande vulto em andamento, e o bombeiro civil é muito mais preparado na prevenção. Tá? Então hoje é comum você ver igual o aeroporto de Viracopos, é bombeiro civil que atua, dentro de shopping center, dentro de empresas. Aqueles bombeiros dentro do shopping, então são bombeiros civis. Isso, dentro de eventos, muitas vezes tem os bombeiros civil. Muitas indústrias de alta periculosidade, a contratos profissional para prevenir também, se precisar atuar aí, eles estão prontos em condições.
Hoje o curso de bombeiro civil tem uma duração de 210 horas, né? Decorrer de mais ou menos 3 meses. Já o bombeiro militar, a carga horária estende um pouco mais e dá 480 horas, são 4 meses de formação. Os profissionais muitas vezes atuam em conjunto, como já aconteceu até comigo em muitas outras situações. Bombeiro, como eu falo, todo mundo é bombeiro na hora da emergência, quer ajudar, né? né? Todo mundo quer ajudar, o espírito solidário vem. Atuamos em conjunto em muitas ocorrências, já teve situações até pelo projeto RINEM, né? Ou o PAM, o Plano de Auxílio Mútuo, o bombeiro militar acaba acionando as equipes privadas de emergências de bombeiros para estar apoiando em ocorrência. Então, assim, o que muda entre um profissional e o outro, mais a área de atuação. Um é para a área pública, em vias públicas, e o outro mais dentro do setor privado, tá? Mas também temos aí abre uma terceira categoria de bombeiro, que são os bombeiros voluntários. Que esses bombeiros voluntários podem ser até militares, que muitas vezes gosta e quer ajudar mais a sociedade em suas horas vagas, e o bombeiro civil também se torna voluntário. Tá? Inclusive nós, muitas vezes nas arrecadações, a gente recebe os bombeiros voluntários, até o Demetrios consegue vários, que vêm ajudar nas ações sociais, né? Sim. É sempre muito importante a parceria, né, dessas pessoas, porque é o que eu disse, né, é coração, a pessoa quer ajudar, ele pode às vezes até ter outra profissão, mas ele é um bombeiro voluntário, não é isso? Sim. Então, às vezes a pessoa tá lá, tem um cargo ou outro, mas ele quer ser um bombeiro voluntário no momento de uma necessidade, ajudar, seja na parte solidariedade, né, no caso para fome, né? distribuição, frio, até um incêndio ou coisa mais grave, né? São pessoas que estão sempre ali dispostas a ajudar. Porque penso eu, né, Demetrios, pelo que a gente vê, é que o bombeiro, por exemplo, eu vi pela televisão, eu não sei há quantos anos atrás, porque eu era criança, eu acho, não tenho certeza se era criança, adolescente, o incêndio do edifício Joelma, em São Paulo. Foi impactante, foi uma coisa que até hoje eu tenho na minha memória, sendo que eu vi pela televisão. Imagina quem viu, quem viveu aquilo, né? A tragédia de Mariana, né? A tragédia de Mariana, que é recente, né? Teresópolis. Então, são coisas assim que, às vezes a gente fala, o bombeiro, ele vai lá, a Defesa Civil faz aquele trabalho, mas tem ali os arredores, né? Que vocês cuidam disso também, né? Essas grandes tragédias, inclusive quando tem a falta do profissional, já o bombeiro, vamos dizer, militar, já conta com o civil, né? Já vai pedindo ajuda, é o que você falou, o acordo mútuo, né? Se pegar essas grandes tragédias, o Brumadinho, Teresópolis, Altinópolis até há pouco tempo, que infelizmente um grupo de bombeiros veio a falecer dentro da caverna. E tantas outras ocorrências, é comum se ver o bombeiro militar atuando com o bombeiro civil. Ou muitas vezes, como eu falei, na linha de frente, ou como equipe de apoio ali, mas está a atuação junto à Defesa Civil também. Porque esses bombeiros voluntários, eles costumam estar interligados às NUPDECs da Defesa Civil. Então eles têm uma ligação aí. Estão credenciados, vamos dizer. Então acaba acontecendo. Hoje a história do bombeiro voluntário, eu falo assim, em São Paulo, na história de São Paulo, em 1890, os primeiros bombeiros que tivemos no estado foram voluntários nos eventos que tinha na época. Olha só. Depois, na década de 1940, que o bombeiro se tornou municipal público em São Paulo, e na década de 60 que ele se tornou militar. Né? Então essa é a história do nosso bombeiro desse estado de São Paulo. Claro que o bombeiro surgiu desde a época de Dom Pedro, na história do Brasil, 1980, mais ou menos 86. Bom, a história do bombeiro voluntário, eu brinco, né? É uma história bonita. Eu sou bombeiro voluntário sempre, né? Dependendo de cargo, onde você está, você continua sendo bombeiro voluntário, você está passando com o carro, com o teu equipamento dentro do veículo, você para atender a ocorrência. Hoje, nos Estados Unidos é comum a atuação de bombeiros voluntários, na Europa, em todos os países, né? Porque a palavra mais bonita que pode se trabalhar é a solidariedade. É esse amor ao próximo que o bombeiro tem. E então hoje, assim, no Sumaré, nós temos uma equipe desde 2012, né? Que sempre ajudou nas operações, tanto de
prevenção, tanto de campanhas e tanto até em respostas em emergência, né? Até, se puder, deixar um abraço para esses heróis para mim, porque deixam sua residência, deixam o seu conforto da sua casa para ajudar o próximo aí voluntariamente. Nós temos que agradecer muito a eles, né? Em nome do Demetrios está aqui, a nossa gratidão, porque para nós, sempre que foi preciso, eles deixaram a casa, deixaram o conforto, vieram ajudar sem remuneração, voluntariamente, em diversos eventos, até nesses acompanhamentos de acolhimento das pessoas em situação de rua, tem muitos voluntários envolvidos, madrugada de frio, enquanto muitos estão ali no cobertorzinho, em casa eles estão lá na rua enfrentando o frio pelo próximo, né? É a nossa gratidão, que Deus possa retribuir a essas pessoas, né? Dando saúde, para que eles continuem o trabalho, fazendo né? esse trabalho, a gente né? sempre fala isso, que a gente tendo saúde, a gente consegue fazer o nosso trabalho e um pouco mais, né, Demetrios? Que é o plus da Defesa Civil, do bombeiro, das pessoas que são ligadas nessa área de atender as pessoas, né? O próprio médico, né? As pessoas que lidam na área da saúde, ele tem que ter isso dentro dele, né? Eu estou, não é estar num local somente para fazer o atendimento, mas ele ser em período integral, ele ser bombeiro, ele ser guarda, ele ser socorrista, ele ser médico, ele ser enfermeiro, né? É um dom, o né? O que você falou aí, eu tenho algumas coisas no carro e eu sou sempre bombeiro. Por quê? Você passou, viu uma situação, você vai ajudar, né? E por falar em situação, Demetrios, eu acho que a maioria vamos dizer que o bombeiro é acionado, são muitos acidentes em casa, envolvendo crianças, acidentes caseiros. Que dicas você teria para evitar esses acidentes? Bom, vamos aproveitar o momento de frio e estiagem, né, que estamos passando. Muitas vezes, como você falou, Cátia, muitas pessoas não têm o recurso financeiro de ter um aquecedor, um umidificador, acaba gerando improviso. Hoje ainda temos, infelizmente, na história nossa, pessoas que moram em situação de vulnerabilidade. Acaba fazendo uma fogueirinha dentro de casa, ou como eu já peguei uma ocorrência, a pessoa estava um dia de frio, não foi na cidade de Sumaré, foi em outro local, estava passando, sendo bombeiro voluntário, viu um incêndio em uma residência, parei para atender, infelizmente não tivemos sucesso com essa pessoa, mas o frio era intenso e ele colocou uma panela no fogão para queimar com material para aquecer a sua casa para ele poder dormir com frio. E aqui acabou perdendo o controle do fogo e acabou atingindo a residência dele. E infelizmente fizemos tudo que tinha, até o águia, o profissional local, não conseguimos ter sucesso. Mas tomar esses cuidados, não criar improviso e fogareiros, sempre tomar cuidado com ferro de passar a roupa, que é comum na ocorrência. Situação como manutenção elétrica, hoje 80% dos incêndios se dá por situação de fiação elétrica. Nossa. Tá? Isso é uma estatística, um estudo foi feito. 80% das ocorrências de incêndio se dá por situação elétrica. Quer dizer, aquela manutenção, aquele vulgo gatinho, né? Vamos puxar um fiozinho aqui, um fiozinho lá. Ali. Tomar cuidado com isso. Se possível, pôr um quadro disjuntor interno dentro da residência, que não ter só o externo, tem que estar o tempo que você sai do teu local até ir lá fora, desligar a energia, o fogo já se propagou. Agora eu entendi porque que a senhora tem um disjuntor entre os quartos lá, é para correr, desligar qualquer coisa. Tem em cima e tem embaixo, né? A gente tem que ter cuidado, né? Tem que ter cuidado. Então, assim, uso de velas, né? Muitas vezes, tomar um cuidado. Igual o pessoal antigo usava, punha a vela com um pratinho com água, né? Se a vela tombar, cai dentro. Isso, esses cuidados tem que gente, eu vou contar uma experiência comigo, né? Eu estava no sítio do meu avô e da minha avó, e lá eles usam. Minha mãe tem um fogão industrial, um pequeno, de 8 bocas. E eu tenho um pouco de dificuldade com aquelas bocas industrial. E aí eu acendi a boca errada e tava o guardanapo. Foi um desespero, porque o guardanapo começou a pegar fogo e não parava mais. A sorte que eu tive a brilhante ideia de jogar uma água e nem a água apagava. E aí eu peguei e comecei a bater, né, com uma outra coisa assim, que era tampa de panela. Sim. Aí abafou. Porque o fogo precisa de oxigênio para queimar, né? Sim. Então, o que eu fiz? Coloquei a tampa e segurou. Até vir todo mundo me ajudar. E eu não tinha experiência. Então, nesse caso, a dona de casa, o dono de casa, colocou fogo no guardanapo. O que faz? Joga água, tenta bater. Qual que é a melhor solução? Porque na hora eu falei, gente, eu queria uma instrução. Porque eu fiquei meio assim, sem saber, o guardanapo pegando fogo, assustador. Eu segurando meu cabelo para não pegar também. Catê, é uma situação aí...
é o abafamento, porque a cultura nossa, eu brinco assim, nós não temos extintor em casa. Não. No Brasil não Não temos tem. essa cultura, né? É diferente o americano, que a casa deixa de ter até detector de fumaça, depende da residência. Ah, É, nos Estados Unidos eles têm detector de fumaça, tem extintor, é obrigatório isso. Na cultura nossa aqui, não chegamos a isso esse, ainda. esse nível de maturidade. Ó, uma ideia boa pra gente levar. Tá, né? entendeu? Mas aqui, o que nós usamos, o que temos, né? Desde uma frigideira que vem pegar fogo com óleo, que se jogar água, vai aumentar o fogo, né? Então, gente, frigideira ligada, pegando fogo, não jogue água. Olha, Não né? jogue Olha. água, que temos acidentes muito sérios com isso. A melhor situação frigideira pegando fogo é a tampa ou um guardanapo umedecido colocando por cima. Um guardanapo umedecido. Então, o que vai acontecer? No caso, um pano pegar fogo, é o abafamento. Pega uma tampa, põe em cima dele, ou põe no chão e abafa isso para retirar o oxigênio que você falou. E o fogo precisa de 3 elementos básicos para ele existir: combustível, comburente e calor. Houve aumento de calor, ao ponto de ignição, como eu falei agora há pouco, da latinha, do vidro na meio do mato. E aí começa se dá o início, né, de um princípio de incêndio que pode se tornar um incêndio aí, levar até, infelizmente, uma fatalidade, como a dona Mara falou, Andraus, Joelma. Andraus até, na investigação, foi por sistema elétrico, tá? Foi sistema elétrico. Foi sistema elétrico. O Joelma chegou a ter alguma... chegaram a alguma conclusão? Eu não... Então, a conclusão sei se chegou no Andraus e Joelma, que foram sistema Foi? manutenção Joelma. elétrica, né? Foi sobreaquecimento do fio, porque a fiação estava Correta. compatível com a carga usada. Então, gente- a preocupação que você tem que ter aí com os gatinhos e puxar fio e ficar emendando um monte de fio. Eu brinco, você tem fio, parece uma cobra coral, né? Você vê um monte de fio várias isolante. cores, várias Aí não fitas dá, né? isolantes. O Demetrios, até eu vou tocar aqui, até tocar no assunto, porque às vezes a gente fala do fogo, né? A gente até falou de enchente. Mas, por exemplo, a pessoa vê uma rachadura na sua casa. Uma rachadura, assim, não é rachadurinhas, né? Mas uma rachadura forte. Ela pode ligar para a Defesa Civil e até lá ver se põe em risco. Como que funciona isso? Ou ela primeiro tem que chamar um engenheiro? Como que funciona? Se for uma rachadura bem forte na casa que preocupe, né? Dona Mara, até foi bom você tocar nesse assunto. Hoje, 42% das ocorrências da Defesa Civil de atendimento de rachadura em imóvel. Ah, é? Olha a estrutura. Eu não sabia. Foi assim que veio na mente, né? 42%. Vai desde uma trinca no reboque, que a pessoa acha que a casa já vai cair, né? Até rachaduras mais sérias aí, de 2 a 3 centímetros de abertura, pegando toda uma parede. Tá? A Defesa Civil tem que interferir e monitorar essa rachadura. Nem toda rachadura, muitas vezes, se dá por colapsamento de um prédio. Muitas vezes é assentamento de solo, como chamamos. A construção é nova, a residência é nova, o prédio é novo, né? Então o solo vai se compactando e acaba abrindo essas fissuras na estrutura de alvenaria. Aí depende, a primeiro momento, é acionar a Defesa Civil. Tá? Reforçando o telefone, 199, o telefone da Defesa Civil de emergência. Tá? Liga no 99 ou 156 da Prefeitura Municipal de Sumaré. Tá? Faz o chamado. A Defesa Civil vai estar deslocando, fazendo uma avaliação de risco local. Tá? Dependendo da gravidade, nós acionamos o engenheiro, entendeu? E aí é feito um laudo da situação se é iminente ou não. Tem situação que já é visível a iminência da situação, acaba aí a Defesa Civil fazendo o trabalho de realocação dessas famílias. Tá? Faz a interdição. Mas graças a Deus, até hoje, em Sumaré, não chegamos Não nesse chegamos ponto. nisso. Ai, que bom, né? Graças a Deus. Aqui é muito assim, um solo muito reto, muito firme, né? Sim. Onde tem muito morro, às vezes um solo meio inconstante. É engraçado que às vezes, se eu estiver errada, você me corrige, você também, Caterine, que às vezes a gente não tem noção de que nós estamos pisando numa terra que ela é móvel. Ela não está fixa o tempo todo, né? Ela é móvel. E às vezes a gente não se atenta a isso, né, Demetrios? Porque ela tem acomodações o tempo todo, né? A terra, ela tem acomodações o tempo todo. E às vezes a gente fala assim, eu tô firme aqui, ó, pisando em solo
Em solo firme. Depois solo que chega firme. do mar, Aí- tá em solo firme, mas não está. Aí a pessoa vai ficar firme igual prego na areia, né? Porque, na verdade, tem movimentação o tempo todo. Pra gente ver né? a grandiosidade de Deus também, né? Que Deus é tudo na vida da gente, porque tudo é construído, o mundo foi... O maior engenheiro do mundo foi Deus, né? E a gente vê que tem movimentações, e se nós estamos aqui, é por uma permissão dele, porque também qualquer manifestação ali do solo pode derrubar tudo, pode vir um grande incêndio, pode vir uma grande chuva, como foi o dilúvio, né? Mas eu vou falar uma coisa, Demetrios, eu vi aqui, até pelo seu currículo, a hora que eu abri aqui, o tanto de formação que esse homem tem, gente, vocês não têm noção. Só pós-graduação ele tem 3, tá? Que nós vamos ter muito assunto ainda para falar. O programa ficou pequeno para tanto assunto. Exatamente. Já pedi aí agradecer você por ter vindo, por ter topado, né? Muito obrigado, que Deus abençoe você e sua família. O netinho ou a netinha nova que tá vindo aí, né? A família crescer. E se você se comprometer com a gente em voltar com temas mais específicos aí para tirar dúvida. Quem ficou com dúvida alguma coisa, gente, entre em contato com a gente, vai mandando as perguntas que eu vou pedir pro Demetrios voltar, né, dona Mara? Isso, e vou falar uma coisa para você. Na próxima vez que você voltar, Demetrios, a gente vê a possibilidade da gente gravar lá fora e você ensinar a gente a usar o extintor. Porque a Caterine tem uma curiosidade com isso, que é Eu incrível. preciso ter um, porque vocês viram que meus talentos culinários é um pouco perigoso. Então é melhor eu ter um em casa e aprender a mexer. Não é? Você ia gostar disso, Com né? certeza. Demetrios, muito obrigada por nos atender, passar um pouco mais de informação para a população, que isso é muito importante para todos nós, né? Para a população de modo geral. Que Deus abençoe a sua vida, da sua família, de todos os bombeiros do mundo, né? Da Defesa Civil do mundo, que Deus dê sempre sabedoria nas ações, nas atitudes, que as atitudes e ações de vocês todos acabam refletindo na segurança da vida de vocês e principalmente da população. Preservação de modo da geral, nossa vida, né? A preservação da vida, né? Então, que Deus continue abençoando sempre. Muito obrigada por você ter vindo. E, por favor, suas considerações finais. Bom, Chique, né? Ó, considerações finais. Agradecer a Deus primeiramente aí, porque sem Ele não somos nada, né? Como você falou, o grande engenheiro, para mim Deus também é um grande administrador, porque É o grande tudo tudo, com né? perfeição e sistêmico. E também agradecer a oportunidade, a Caterina, a Dona Mara, para esse momento, estar trazendo um pouco da história desses profissionais da emergência, né? A Defesa Civil, do bombeiro, porque são profissionais que, infelizmente, têm uma única certeza, que saem de casa. Se vai voltar e que hora vai voltar, não sabemos. Não sabe. Em que Verdade. condições vai Tá. voltar, né? Ações, né? Agradecer essa oportunidade de poder falar um pouco dos profissionais dessas áreas, né? A área que eu amo, tenho paixão, né? Por mais que tenha outras formações, mas isso aí veio só para agregar e melhorar essa categoria, né? De poder gerir melhor, porque quando vou até trazer um pouco da questão do líder, quanto mais você cresce na hierarquia, mais responsabilidade você tem de garantir a qualidade de quem depende das suas tomadas de decisões. Isso mesmo. É como a doutora Ama falou, a empatia. Tá? Então, parabenizar também todos os profissionais que eu falo que é uma grande família quando o desastre acontece. Tá? E sempre aquela velha frase da Defesa Civil, a prevenção é a melhor solução. Melhor do que ver um caminhão vermelho pela rua ou as viaturas com a sirene aberta, é você estar em paz na sua casa e a sua família. Não queira fazer improviso, não queira se aventurar. Chame um profissional que vai te orientar. Ou conte com a Defesa Civil no telefone 199, qualquer situação. Pessoal, muito obrigado ao Demetrios. O Demetrios fez uma consideração que eu achei muito legal quando a gente estava conversando aqui, que a gente falando de família, ele falou que tem muitos filhos pelo caminho, né? Porque ele participa de formação, né? Ele adota, abraça as pessoas, não só os sobrinhos, mas todos aqueles que passam, alunos que passam por eles, né? Ensina muita gente. E o Demetrios está sempre em QAP. E por isso eu vou pedir para ele repetir os números em que vocês possam entrar em contato quando precisar. Vamos encerrando aí com a fala do Demetrios, né, dona Mara? É isso mesmo, gente. Muito obrigada. Tudo de bom para vocês. Saúde e paz para todos. Demetrios, os números que as pessoas podem estar chamando caso precise. Defesa Civil 199, Corpo de Bombeiros 193, em situação com vítimas 192, o SAMU.
Muito obrigado a todos, que Deus esteja com vocês. Muito obrigada, que Deus abençoe a todos e o Demetrios vai voltar. Mande suas dúvidas aí pra gente. Tchau, tchau.